Livro de 1 Reis, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 a 4. Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Glórias ao Senhor, bendito seja Deus, que a palavra do Senhor venha verdadeiramente estar gravada em nossos corações, para não pecarmos contra Deus e fazer a vontade do Senhor seja cumprida em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Conselhos de Davi dado ao seu filho Salomão antes de morrer. Salomão foi o homem mais sábio da terra, até mais sábio do que o seu pai, porque a Bíblia diz que antes e depois dele não tem nenhum igual, né? Exceto Jesus, é claro, mas Salomão precisou de ouvir conselhos do seu pai Davi, e os mesmos conselhos servem para nós também. E aqui vemos que quando Davi estava sentindo que os seus dias estavam se findando, ele chamou Salomão e disse assim: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esta expressão que devemos entender assim: do pó nós viemos, ao pó retornaremos. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Então meu tempo está chegando de partir. Esforça-te, pois, e seja homem. O Senhor está aqui usando Davi para encorajar a Salomão, para ele ter esforço, não ficar se deixando levar pelo abatimento, pela circunstância. E é isso que Deus quer de nós, né? Esforço. O impossível Ele faz, pode deixar nas mãos do Senhor, mas aquilo que nós somos capacitados para o Senhor, que é as coisas possíveis, isto vamos fazer, que Deus é conosco. Esforça-te e seja homem, seja corajoso, seja homem de verdade. Isto que a nossa nação está carente de homens de verdade, homens de valor, homens de caráter, que fala a verdade. Então Davi falou assim para Salomão e disse: guarde a observância do Senhor teu Deus. Creia observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Guarde a observância do Senhor teu Deus. Não foi somente para esse conselho para Salomão, para nós também. Qual é a finalidade? Para andares nos seus caminhos. O caminho do Senhor é o único caminho certo, verdadeiro. O caminho que nos leva à vida eterna. É os passos de Jesus. Glória a Deus, o caminho é esse, andai nele. O que é andar nos caminhos do Senhor? É obedecer, é fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus.
e para guardarem os seus estatutos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, glória a Deus, para que prosperes em tudo quanto fizeres. Hoje muitos estão querendo prosperar na iniquidade, na mentira, nas fraudes e nas coisas que não agradam ao Senhor. O mundo está assim, desse jeito, tudo ao contrário, tudo caminhando para aumentar a iniquidade, o desrespeito, a desonra, tudo que não serve. O mundo está assim, buscando desenfreadamente o prazer a qualquer custo, sem se importar com nada. Drogas, vício, prostituição, é isso que estão promovendo. Mas a nação do Senhor, o povo de Deus, ele anda na contramão da história. O mundo ensina o quê? Pecar, errar, blasfemar contra Deus e tudo isso que aborrece ao Senhor. Mas para nós, se observarmos a palavra de Deus, obedecê-lo, há uma promessa, e essa prosperidade não se resume em dinheiro, em bens materiais, porque nós já somos ricos, nós somos herdeiros. O nosso Pai, que é Deus, Ele é dono da prata e do ouro. Então, se nós somos filhos deste Pai, que é dono da prata e do ouro, nós já temos a herança, nós já temos essa prosperidade. E a prosperidade significa algo que a gente não consegue medir. Por exemplo, a gente vai sair daqui nesta noite, daqui a alguns minutos, a gente vai para casa. Tem uma casa para ir, quanto é que custa? Uma cama para dormir, quanto vale? Um sono, quanto vale um sono? Quanto é que vale a família? Será que pode se medir essas coisas? Você vai chegar em casa, vai tomar um copo de água, vai merendar. Quanto é que vale isso? Deixo-vos a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. E acima de tudo nós temos Deus, para depois de tudo dizer graças a Deus. Aí os nossos entes queridos, quando nos veem chegar, fica tudo alegre. Oh, que bom que você chegou. Isso é uma bênção, isso é prosperidade. É Deus na vida, na família. E tem lares aí que não tem a presença do Senhor, é briga, é confusão, é faca, é paulada, é murro, é ofensa, é agonia, desespero, insônia. Mas as bênçãos do Senhor é que verdadeiramente nos enriquece e não nos acrescenta dores. Aleluia! Guarde a observância do Senhor teu Deus. Você, se fizer isso, meu filho, você vai prosperar em tudo quanto você fizer, para onde quer que te voltares. Vai para onde? Vai para Candeias, Feira de Santana, Mata de São João, Teixeira de Freitas, Iambupe, Jacuípe, Conceição de Feira, Itabuna, Lagoinha. Vai para São Paulo, vai para a Europa,
Para onde é que você vai? Para onde quer que se voltar? Aleluia! Se nós observarmos, cumprir, obedecer aquilo que é a vontade de Deus, em qualquer lugar onde nós estivermos, seremos acompanhados das bênçãos do Senhor. E estas bênçãos não ficam só para nós não, viu? Todos aqueles ao nosso redor são abençoados. A oração do crente, a presença do crente, a conversa com o crente, porque aquele que é de Deus é luz, reflete a glória de Deus, é sal, dá gosto ao ambiente, porque está refletindo a glória de Deus na vida de muitos, está acompanhado dos anjos do Senhor. Isso não é pouca coisa. E aí no versículo 4 diz: para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim. Ou seja, Deus promete. E é isto que os conselhos de Davi para Salomão, né? Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Isso significa o quê? Bênção para o filho, para o neto, para o bisneto, para o tataraneto. O Senhor diz que visita a iniquidade dos filhos. É uma quarta geração reduzida, né? Mas ele diz que abençoa milhares daqueles que lhe obedecem. Milhares! Ou seja, um filho obedece, já vem outro milhar. O neto, outro milhar. Tataraneto, e assim sucessivamente. E Davi queria que Salomão deixasse esse legado para as suas gerações. E nós temos aqui nesses conselhos promessas gloriosas, maravilhosas. E a gente vive num mundo instável, de incertezas, de lutas e pelejas. E estas coisas que a gente vive, vê, ouve, nos deixa assim meio abalado, porque a gente tem as nossas fraquezas. E apesar de nós sermos crentes, nós somos atacados, né? Diariamente, constantemente, por estas coisas que eu vou dizer aqui. Mas não fiquem se achando perdidos, né? Porque Deus, aleluia, tem para nós, aleluia, a sua palavra fiel, digna de toda aceitação. Olha, a gente é crente, crê em Deus, confia no Senhor, a gente ora, mas existem coisas que a gente vive e passa, que nos deixa assim meio, né, abatido. E uma coisa aqui é o seguinte: nós todos sofremos, né, das lutas da vida. Quem não passa sofrimento aqui, né? Uns mais, outros menos. Mas ninguém escapa, ninguém é imune. Até mesmo o nosso mestre passou, né, por situações difíceis. Até mesmo ele pediu ao Pai: se for possível, passa de mim este cálice. E isto é a realidade. E eu me lembro que uma vez, certa feita aqui, eu trouxe essa mensagem: pare de sofrer sem Jesus. Sem Jesus. Mas com Jesus, tudo podemos naquele que nos fortalece. Então não podemos dizer que
Nós, apesar de sermos crentes, a gente não sofre, não passa por aflição, tribulação. Isso tudo é uma realidade. A gente sofre na pele essas coisas. A gente padece, porque ainda estamos aqui. Isso é a primeira coisa aqui que eu trago para a gente meditar. É verdade. Nós não podemos ocultar, não podemos dizer assim: eu vim para a igreja para parar de sofrer, eu agora sou crente e exijo de Deus o quê? Colchão e fronha, água de coco, não quero saber de aflição, porque agora me disseram que quando eu passo para a lei de crente, agora eu só fico dando risada, não tenho nenhuma dor, não tem espirro, não tem nada. Não é assim. O Senhor nos ensina as suas verdades e não esconde nada de nós, mas Ele prometeu que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, nós estaremos sim seguros. Deus está conosco, Ele não vai nos desamparar, não precisamos temer, ficar com receio de nada. Bom, e aí, diante destas coisas que acontecem e que a gente experimenta e vive todos os dias da nossa existência deste mundo, o que é que a gente deve reconhecer diante desses problemas, dessas situações? A gente fica assim, ó. É verdade, eu sou fraco e impotente. O que é que eu vou fazer agora? Veio tudo isso contra mim, eu não tenho força, isto para mim, eu estou acabado, eu vou morrer, estou totalmente perdido, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas o apóstolo Paulo diz: quando eu estou fraco, aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E por a gente ser fraco e impotente, bom, a pessoa que não tem o Espírito Santo se desespera, né? Se desespera, comete loucuras, faz tantas barbaridades, porque quer resolver, quer se sair daquela situação grave. E até mesmo existem situações tão assim difíceis que até crentes, pastores se suicidam. Veja a que ponto pode chegar a atitude de um ser humano em desespero: cometer suicídio. E as pessoas estão assim. O marido mata a mulher porque ela não quer mais conviver com ele, mata a mulher, depois dá um tiro na sua cabeça. Veja, a gente diz assim: não, isso não acontece, isso é impossível acontecer, não, jamais isso vai acontecer. Mas acontece. E a gente não pode dizer que não é verdade. Acontece sim. Isso mostra o quê? A nossa pequenez. Nós não somos nada. E Jesus disse: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Em Cristo sim, somos mais que vencedores, mas sem Ele, estamos perdidos, estamos derrotados. Mas se Deus é por nós, aleluia, aleluia, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E além de a gente sofrer nas lutas desta vida, este sentimento que nós temos, que é a nossa fraqueza, né? A nossa impotência de lidar com essas situações, e aí por a gente não conseguir,
vem o quê? A depressão, porque não tem como reagir, como vencer. E além de tudo isso, vem o quê? Será que Deus ouviu minha oração? Será que Deus olha para mim mesmo? Será que é certo que é isso que o pastor falou, eu posso tomar para a minha vida? Será que eu não tenho mais jeito mesmo não? Eu acho que eu fraquejei de vez e agora não tem mais solução. Fica este medo porque a gente não está vendo, a gente não sabe, a gente fica, será? Você crê? Eu creio. Você sabe que a Bíblia fala, eu sei, mas fica no fundo aquilo, meu Deus, eu não estou vendo, eu gostaria de sentir, eu gostaria de pegar, eu queria alguma amostra, para que eu pudesse pelo menos me agarrar, uma tábua de salvação, mas eu não vejo nada, eu não sinto nada, as notícias que chegam a mim, são totalmente contrárias, negativas, não me dão alento, e aí fica o medo do aquilo que é invisível. Eu não estou vendo, porque a gente gosta muito de ver, eu quero tocar, por isso que quando disseram, Jesus ressuscitou, o mestre ressuscitou, que foi que Tomé falou? Eu quero ver. O que vocês estão me falando aí não me convence não. Eu quero é tocar. E assim somos nós também. A depender do temperamento de cada um. E a gente até tem medo de coisas pequenas. Que dirá de coisas invisíveis. A gente tem medo até daquilo que a gente vê. Por exemplo, se entrar uma barata aqui e começar a voar. Será que a gente vai dizer assim, nada, eu sou corajoso, eu não tenho medo de barata. Nada, que nada. Se entrar um calunga aqui, de repente uma lagartixa cair. Mas esses bichinhos são tão pequenos, e nós somos tão grandes proporcionalmente, né, comparado a ele. E a gente tem medo das coisas que a gente enxerga. Quanto mais das coisas que a gente não sabe, invisível. Ah, você está me contando uma coisa que parece uma quimera. É um sonho, né? É um desejo. Mas louvado seja o nome do Senhor. Que no livro de Hebreus, olha o que diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, falando da perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Hebreus 12, versículo 1: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, tem a família, tem os vizinhos, tem os anjos de Deus, e o diabo também fica ao derredor, né? Observando a quem possa tragar. Há muitas testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Embaraço e pecado não está longe não, está bem perto. Como eu já disse aqui, quando a gente não era crente, a gente ficava buscando pecar e ficava zangado quando os nossos ditos amigos e amigas deixavam a gente de lado, e depois a gente ficava aborrecido. Eu vou ficar de mal. Por que, menina? Por que, amiga? Por que você não me chamou para farra? Você não me chamou para beber? Eu estou zangado com você. Toda vez eu lhe chamo para o carnaval, né? Para o pagode.
Eu chamo para tudo e você me deixou de lado. Eu estou muito zangado com você. Quando eu for agora, eu não vou lhe chamar. E agora, sabe o que acontece? O pecado. A gente não precisa ligar, não precisa chamar. Ele está aqui, ó, tão de perto, nos rodeia. Quero ver até onde vai a força desse crente. Quero ver se ele é espiritual todo assim. Eu vou colocar uma tentação na frente dele. Eu quero ver se ele vai ser duro na queda mesmo. Ia ser o ponto fraco dele ou dela. É ou não é? É assim. E corramos com paciência. Vamos com paciência a carreira que nos está proposta. Siga para o alvo, olhe para Jesus, não pense em outra coisa, lembre-se daquilo que pode lhe trazer esperança, vida eterna, salvação, comunhão com o Senhor, vida com Deus. Pense nisto, tenha paciência. Mas eu quero agora. Eu quero que Jesus volte logo. Calma. Ainda há ovelhas que não são desse aprisco e convém ainda congregá-las. Ainda está faltando as pessoas que estão com o seu nome escrito no livro da vida. E você já orou pelo seu marido, pela sua mulher, pelo seu filho? Eles vão ser salvos. Você já fez a sua oração por ele? E como é que você quer ir? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus prometeu, ele não vai cumprir? Ele vai cumprir. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. E nós temos que ter paciência para suportar as lutas da vida, o medo, o pavor das incertezas, do invisível. Nós somos fracos, somos limitados, não podemos entrar na esfera do impossível. Mas Jesus suportou a cruz, mesmo como homem, não teve por usurpação ser igual a Deus, e desprezando uma afronta, porque nós os cristãos somos blasfemados, injuriados, oprimidos, humilhados, porque cremos no Senhor, e muitas vezes os primeiros inimigos são da própria casa. Mas Jesus desprezou tudo isso e assentou-se à destra do trono de Deus. E os fiéis o Senhor vai honrar, vai estar com Ele, vai reinar com Jesus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eu fiz a campanha disso, a campanha daquilo, eu fui para a igreja A, fui para a igreja B, e agora Jesus não resolveu. Sabe de uma? Eu não quero mais saber disso não. Eu vou entrar no fandango, eu vou sambar, eu quero pitu, eu quero 51, eu vou curtir a vida, porque esse negócio de crente, negócio de ficar orando, jejuando, lendo Bíblia, não dá para mim não. Mas o Senhor diz: olhe, não desfaleça em vossos ânimos, ainda não exercite até o sangue combatendo contra o pecado. Quem de nós já chegou ao ponto de, chama o batismo de sangue? Muitos irmãos passam por esse batismo, sofrimento mesmo, risco da própria vida, tortura. O apóstolo Paulo passou por estas situações, batismo de sangue.
quarentena de açoite, apedrejamento, à noite no abismo, pavor de tudo contra ele. Ele sofreu até o sangue. Por isso ele diz: agora ninguém me incomode. E na sua autoridade de apóstolo ele diz: porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo, as cicatrizes do seu sofrimento. Agora, quem de nós já passou por isso, hein? Aí vem: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E mesmo aqueles que passam por isso, os seus nomes estão escritos no livro da vida. No mesmo livro de Hebreus 11, versículos 32 a 34, diz: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gedeão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Oh, glória! 1 Coríntios 15, 57. Está assim revelado para a nossa edificação. 1 Coríntios 5, 15, 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Aleluia! E concluindo esta palavra, 1 João 5, 4, vamos ver o que João aqui deixou escrito. 1 João 5, 4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, vence essas lutas, vence o medo, o pavor do invisível, das incertezas e da sua própria condição humana. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.